Bom, o que começamos é com a curva da energia radiante térmica espectral. O que é esse gráfico? Esse gráfico mostra que no eixo vertical nós temos a emitância espectral, ou seja, a energia em watt por metro quadrado por comprimento de onda, porque no eixo X aqui temos o comprimento de onda em micrômetro, que é o lambda. Vamos adotar essa terminologia que é do Encropeira, o lambda. Isso aqui é energia que um corpo a 6.000 Kelvin, Sol, superfície do Sol, emite. Quantos watts por metro quadrado ele emite para cada comprimento de onda. Então, temos um pico aqui em 6.000 Kelvin, nesse comprimento de onda. Essa distribuição foi em 1900, mais ou menos, Max Planck, ele conseguiu escrever essa curva, aonde que está aqui, H é a constante de Planck, C velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda, para a temperatura de 6.000 graus. Se eu mudar a temperatura, eu tenho outras distribuições. Quais são essas outras, como é que se distribui isso em função da temperatura? Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, vamos supor, a 1.000 graus, eu vou ter uma distribuição aqui. Ele tem um pico, o pico se desloca um pouquinho e vem assim. Seria isso aqui, vamos botar isso aqui em Celsius. Dá pouca diferença aqui em graus centígrados Celsius. Vamos botar aqui 1.000 graus Celsius. Estaria essa distribuição. Se o corpo é um pouco mais frio, vamos supor aí um corpo aí a 700 graus. 700 graus eu teria isso aqui, essa distribuição aqui. Então aqui 700. Um corpo aí a 500 graus, talvez estaria isso aqui. Isso aqui é aproximadamente, tá? Porque isso aqui é escala, na verdade, até logarítmica, então isso aqui seria um pico bastante alto aqui, né? Vamos aí um corpo a 100 graus, ok, vamos lá, e aí vai acontecendo isso aqui. Pergunta, um corpo na temperatura ambiente emite radiação? Sim, tem um corpo aqui a, digamos, 23 Celsius. E a 0 graus Celsius, se emite ou não? A resposta é sim, emite, porque mesmo a 0 graus eu tenho nessa temperatura agitação atômica molecular. E essa agitação, como nós vimos já na primeira aula, isso emite então uma radiação eletromagnética. Então aqui eu tenho 0 graus Celsius. Quando que não emite? Isso aqui vai indo cada vez mais frio, vai se deslocando, 0 Kelvin, que é menos 273. Então a 0 Kelvin é a teoria do zero absoluto, onde que para a movimentação atômica molecular. Se para, não emite mais a radiação eletromagnética, né? Então aqui é a nossa distribuição. Quais são os valores aqui? Aqui coloquei 1, 2, aqui tem uma parcela interessante, tá? Isso aqui não está em escala, tá? Mas de 0,3, isso aqui é 0,7. Radiações entre 0,3 e 0,7 por uma característica nossa, se uma radiação com comprimento de onda de 0,3 microns, aqui, por exemplo, 50 microns é a grossura de um fio de cabelo, para ter ideia. 1 micron, né, bastante pequeno, 0,3 microns, é a distância entre dois picos de uma radiação eletromagnética, 0,3 microns, uma radiação com uma frequência alta, né, comprimento de onda curto. Se essa radiação eletromagnética atinge nossos olhos, nós temos receptores ali, cones e bastonetes, vocês lembram? Cones veio colorido, bastonete só à noite. Enfim, se atinge um receptor que temos na nossa retina, essa radiação de onda eletromagnética 0,3,
vai emitir um pulso elétrico para o nosso cérebro e nós vamos interpretar isso como uma luminosidade azul. Se for 0,7, nós temos aqui uma informação para o nosso cérebro que é vermelho. E aqui temos as cores do arco-íris, ou seja, aqui nós temos o espectro visível, 0,3 a 0,7. Está aqui nosso espectro visível. Depois podemos classificar aqui, né? Para cá a gente temos o infravermelho ou infrared, né? Infravermelho, que às vezes é chamado IR de infrared aqui. E para cá temos uma radiação UV, ultravioleta, até um certo comprimento de onda. Para cá ainda, continua aqui, não é zero, o zero está mais distante aqui nisso aqui. Para cá nós temos, por exemplo, a radiação eletromagnética, que é raio-x, raio gama e basicamente isso. Para o lado de cá nós temos cada vez maior, temos aqui ondas de rádio, rádio TV, micro-ondas, ondas mais compridas, né? Então, ondas médias, que eram comprimentos de ondas que chegavam a 10 metros de comprimento, pico em cada onda, né? Por isso que, ondas longas, por isso que a gente vê os filmes dos rádios antigamente, colocava aquelas antenas, os fios longos em cima da casa, porque tinha que ser do comprimento para pegar as ondas longas, eletromagnéticas, ondas longas que chegavam, que às vezes eram ondas de 10 metros, ou 30 metros até, o comprimento da onda eletromagnética emitida em rádios de ondas longas, né? O que a gente vai nos interessar é esse comprimento de onda que vai até em torno de 100 micros a 200, que é a radiação que, quando um corpo recebe essa radiação eletromagnética, faz vibrar a primeira camada superficial e isso se transforma em calor. É essa que nos interessa. Aqui, o que podemos mais falar sobre isso aqui, né? Da radiação. Temos uma parcela de radiação aqui que é UV, é dessa parte aqui, que o Sol emite, né? O Sol emite então uma parcela de UV. É claro que, na verdade, é o que o Sol emite, a superfície é 6.000, mas o que chega aqui é filtrado pela nuvem, vamos ver ainda. E isso então, o que chega na Terra, a camada de ozônio filtra essa radiação ultravioleta e infelizmente não chega, ou chega muito pouco, porque essa radiação é uma radiação mais penetrante, que penetra no nosso DNA e no momento que está replicando as células gera um erro, e esse erro gera câncer de pele, por exemplo, né? Então, a radiação no nível do mar, na Terra, ela é recortada aqui, por exemplo, temos aí, se a gente tem nuvens, eu tenho vapor de H2O, então ela corta algum espectro dessa radiação. Depois a gente vai dar uma passadinha sobre isso, sobre essa questão da transmitância, né? Voltaremos a isso. Mas aqui o que interessa? Interessa que um corpo a 1000 graus Celsius, ele emite radiação dentro de todo um espectro, inclusive de 0,3 a 0,7. É por isso que um filamento de uma lâmpada incandescente, está acima de 1000, ele emite todo o espectro de radiação. E com isso a gente, claro, consegue enxergar. Um corpo já a 700 graus, notem que ele já não emite muito do azul, ele fica emitindo mais no vermelho. Se eu abaixo mais a temperatura, menos ainda. Por exemplo, aqui talvez o 0,7 ficaria até melhor, alguma coisa assim, ó. Aqui estaria o 0,7. Por exemplo, um corpo a 500 graus, no escuro, eu não consigo ver ele. Mas quando eu começo a esquentar esse ferro, digamos um aço, alguma superfície, se eu começo a esquentar ele começa a aparecer vermelho. Por quê? Porque ele começa a emitir a comprimento de onda de 0,7. Nesse comprimento de onda, meus receptores já começam a ser sensibilizados e com
a informação que é vermelho. Se eu começo a esquentar mais, eu começo a vir para cá. Até que eu chego 1000, ele emite todo o espectro de 0307, todo o espectro chega, né, todo o espectro de radiação, todos os comprimentos de onda chegam nos meus receptores, e isso, o cérebro, quando chega tudo junto, ele interpreta como branco. Então essa é aquele experimento que talvez vocês já fizeram ali no ensino fundamental, que é pegar um cartão, esqueci de fazer aqui, podia ter feito, se continuar a aula a gente faz outro dia, pintado com as cores do arco-íris, né? Isso aqui são as cores do arco-íris, as cores fundamentais. Quando eu giro ele parece que fica branco, porque fica vindo para o nosso olho todo o espectro de radiação. Ok? Depois ainda vamos fazer uma partezinha falando aqui sobre lâmpadas, que nos interessa também para a gente ver como é que é a questão da iluminação. O que a gente vai dividir esse espectro aqui é chamar mais ou menos aqui até em torno de 2 por aí. Para cá a gente vai chamar de ondas curtas, às vezes só OC, a gente vai chamar isso, né? E de 2 mais ou menos para cima, 2,5 para cima, nós vamos chamar de ondas longas. O que é essa divisão? É mais ou menos dizendo que ondas curtas é prioritariamente a radiação emitida por um corpo muito quente, pelo Sol, por exemplo. E ondas longas são radiações emitidas já para corpos com temperaturas inferiores a 500 graus. Então, meu gráfico está meio deslocado, mas ondas longas seria a partir de 500 aqui, que são consideradas ondas longas, ou seja, não visíveis. As ondas longas eu não sou visível, mas todas elas ainda estão dentro de radiações eletromagnéticas que transformam em calor quando são absorvidas pela outra superfície, tá? Então, isso, voltando à equação de Max Planck, essa equação descreve essa família de curvas. Então, se eu quero saber, por exemplo, na temperatura de 500 graus Celsius, transforma isso aqui para Kelvin, bota a temperatura aqui de 773 aí, graus Kelvin, e eu vou colocando na minha equação vários comprimentos de onda, ou seja, eu consigo plotar essa curva. Então eu posso fazer isso para toda a família de curvas. Essa é a ideia da equação de Max Planck. Tá? O que vamos ver ainda é o seguinte, isso lá pelo ano então de 30 anos antes, teve Boltzmann e Stefan Boltzmann, são os dois, o Stefan era esloveno e o Boltzmann era de Viena. O Boltzmann começou com antes de ter essa equação, começou a ver que essa radiação eletromagnética, quando chegava, ela transformava em calor. E ele começou a ver que essa radiação, vamos botar já aqui 2 linhas, essa radiação que irradia aqui, era proporcional à temperatura na quarta em Kelvin, isso aqui em Kelvin, do corpo, e dava uma intensidade de radiação. Então, tantos watts por metro quadrado. E depois foi visto que isso aqui tinha uma constante, sigma. E essa equação aqui, então, ficou conhecido esse sigma aqui como 5,67 vezes 10 na menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin na quarta, é a constante de Stefan Boltzmann, em homenagem aos dois que trabalharam com isso, né? Stefan Boltzmann. Ele interessante que é o seguinte, se chegou nessa correlação, claro, antes de Planck, e eu posso chegar nessa mesma correlação aproximadamente se eu integrar essa
essa curva aqui, ó. Então, isso aqui é para uma dada temperatura, vamos chamar aqui, estamos em 500 Celsius, né? Se eu integrar essa equação, substituir T por 500 em Kelvin aqui, né? Eu tenho essa equação. Se eu integrar para todos os comprimentos de onda, eu vou ter a energia que está aqui. Então, essa energia radiante vai dar exatamente, muito próximo de se eu já colocar direto sigma t na quarta. Então, integrando aqui desde sigma igual a zero até infinito, lambda igual a zero até infinito, eu teria então essa mesma correlação aqui, sigma t na quarta. Muito mais simples, né? Muito mais simples para a gente trabalhar. Então é isso que a gente vai trabalhar aí com essa equação aqui, ó. Essa é considerada a radiação de corpo negro. Vamos depois explicitar isso aqui. Não está relacionado exatamente com a cor negra, com a cor escura, mas os corpos que a gente tem sensação que tem uma cor negra, cor escura, se comportam mais próximo dessa equação. Então, por isso que é chamado radiação de corpo negro e que é, então, a nossa referência de que um corpo, numa dada temperatura, emite aqui uma certa intensidade de radiação. Aqui já temos watts por metro quadrado de calor, né? Radiação térmica. Certo? Agora, novamente, nós vamos trabalhar no outro sentido. Vamos imaginar aqui um corpo translúcido, que está recebendo uma radiação vindo de algum lugar. Essa radiação nós vamos chamar de G, que já foi emitida por algum corpo. Essa radiação vai incidir sobre a superfície, mas, novamente, essa superfície, sendo uma superfície real, ela não vai conseguir penetrar na superfície totalmente. Uma parcela vai ser refletida. E essa parcela refletida é ρ vezes o G que está chegando aqui dessa radiação. E essa parcela nós vamos chamar de refletância. Também a parcela entre 0 e 1. Ok? Mas esse raio vai entrar aqui no meu corpo. Esse corpo absorve uma parcela. E essa parcela, a parcela alfa. E essa parcela é absortância. Novamente entre 0 e 1. E vai ter uma parcela que vai passar. Essa parcela é tal vezes G, e esse tal aqui é a transmitância. Bom, transmitância, novamente é uma fração entre 0 e 1. Como é que se correlaciona esses índices aqui? Eu posso fazer um balanço de energia e dizer o seguinte, ó, a energia que está chegando é igual à soma das energias que estão saindo. Graficamente eu consigo ver. Então eu tenho que G, que está chegando, é ρg mais αg mais tal G. Corto os Gs e eu tenho que ρ mais alfa mais tal é igual a 1. Então, isso significa que eu não preciso medir as três propriedades. Eu meço duas e a outra eu tiro por cálculo puro. Tá? Vamos aproveitar aqui o quadro e vamos fazer agora, ver o que acontece com um corpo que não é translúcido, um corpo opaco. Então, um corpo opaco, mesma coisa, tem aqui. Agora temos um corpo opaco. Um corpo opaco, repetimos,
temos a radiação G, que tenta penetrar, uma parcela ρg vai sair e a outra parcela aqui vai ser absorvida toda, porque agora esse corpo não deixa passar. Então eu tenho aqui αg. Já podemos ver que, fazendo idêntico àquilo, eu posso simplificar, vai ficar ρ mais alfa igual a 1. Então, novamente aqui, eu não preciso medir todas as propriedades. Basta medir uma, ou meço a reflectância, ou meço a absortância. Aí eu tiro a outra, tá? Então, isso que a gente já pode ver isso aqui. Um outro detalhe, vamos aproveitar essa figura, vou emendar ela um pouco. Nós vamos também, esse corpo que está recebendo radiação de um outro aqui que não nos interessa, ele também emite radiação. Então eu posso escrever aqui o que já vimos lá no anterior, a radiação emitida aqui pelo corpo. Vou fazer de outra cor aqui, ver se funciona esse pincel. Então esse corpo numa dada temperatura T tende a emitir aquilo que já desenhamos, ele tende a emitir sigma T na quarta, né? E ele não consegue, ele emite uma parcela que é epsilon sigma T na quarta. Então, se eu, como eu observador aqui, ó, aqui tá eu olhando aqui, eu vou ver que esse corpo aqui está emitindo uma radiação. Na verdade, a parcela que emite é só essa aqui ela reflete. Mas eu tenho um nome para isso aqui, que é radiosidade. Isso aqui, radiosidade. Esse pincel está ruim? Vamos com esse aqui mesmo. Radiosidade. Que é chamado de J no nosso livro do Encropeira. Tá? Então, isso vocês vão ver aí que aparece esse termo. Às vezes é chamado também como albedo. Certo? Bom, aqui continuando, mostrar para vocês lei de Kirchhoff. Aqui começa os probleminhas da radiação. Diz que essa radiação é sempre infernal, porque talvez é isso, porque o que dizem, o diabo está nos detalhes, e a radiação tem esses detalhes que tornam ela mais complicada um pouco. Então é por isso que é sempre deixado por último nos cursos de transferência de calor, porque tem esses detalhezinhos aí mais importantes para vocês entenderem. Então, o que é a ideia de Kirchhoff? Imagine aqui uma grande superfície, uma esfera, uma grande esfera, vácuo, não tem nada aqui dentro. E eu tenho dentro dessa grande esfera uma pequena esferinha. Essa pequena esferazinha, coloco ela aqui dentro mais quente. Digamos que eu coloco com uma temperatura inicial T1. O que vai acontecer depois de muito tempo essa esfera aqui? Ela vai, intuitivamente, a gente já vê, ela vai perdendo calor. Então ela vai esfriando, se eu manter essa aqui constante. É muito grande, eu tenho um sistema aí que mantém essa temperatura da grande esfera aqui constante. Então a pequena esfera vai perdendo calor e depois de muito tempo é normal que ela se aproxime da temperatura T da minha grande esfera. Então, no final, quando eu chegar em regime permanente, eu posso dizer que a energia que a esfera está ganhando vai ser igual à energia que está perdendo. O que é isso? Vamos dar uma olhada primeiro aqui, ó. Vamos fazer novamente aquela nossa primeira camada, para a gente entender um pouco aqui. Ó. Então, nessa primeira camada, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha esfera aqui emitindo. Vamos considerar que essa superfície é um corpo negro. Então ela vai emitir uma quantidade de radiação G, né, que nós tínhamos chamado de G, mas já sabemos que esse G aqui é
o sigma T na quarta dela, né? Depois a gente coloca. Essa radiação G vai chegar aqui. Essa é uma superfície real, ela vai refletir uma certa parcela e a outra vai ser absorvida. Então ela absorve alfa G. Essa é a parcela que a esferinha aqui recebe. Mas essa esferinha também manda energia, ela emite energia. Então a quantidade que ela emite, sigma T na quarta, não consegue emitir a totalidade, emite uma parcela que é epsilon sigma T na quarta. Então, podemos, que estamos fazendo ali, esse balanço de energia. No regime permanente, ou seja, nada mais varia, então tudo que ela está ganhando, ela está perdendo. Então, o que isso eu posso escrever? A energia que é ganho é igual a energia perdida. Energia ganha igual a energia perdida. Qual a energia que ela ganhou? Alfa G. Qual a energia que ela perdeu? Aqui tem o Rho G. Mas esse Rho G nem entrou na conta, né? Então, efetivamente, ela está perdendo essa parcela de energia que está atravessando a fronteira dela. A fronteira dela é essa linha pontilhada. Então, o que entrou, atravessou a pontilhada, que é a fronteira, foi alfa G. O que perdeu foi o que atravessou a fronteira. O que atravessou a fronteira? Epsilon, isso aqui, epsilon sigma T na quarta. Epsilon sigma T na quarta. Agora já vemos qual é o G. É a energia que isso aqui emitiu. Sigma T na quarta. Todos estão na mesma temperatura T. Então eu posso escrever que alfa sigma T na quarta é igual a epsilon sigma T na quarta. Corta, corta, corta. Alfa igual a epsilon. Isso é interessante. A absortância é igual à imitância, ou a absortividade é igual à emissividade. Mas lá vem o diabo, e lá vem os detalhes. Isso, na real, é o balanço que funcionaria para cada comprimento de onda e para cada direção. Vamos ver isso. Então, na real, isso é alfa, só funciona essa lei para cada comprimento de onda e para cada direção θ que a radiação está saindo ou entrando na superfície, vai ser igual, vamos botar até 3 iguais aqui, epsilon, sigma para cada θ. Essa aqui é a lei de Fichte, aonde que eu só posso dizer com certeza fisicamente que a absortância para cada comprimento de onda e para cada ângulo é igual à emitância para cada comprimento de onda, para aquele comprimento de onda e para aquele ângulo. Tá? Então, esse é o detalhe da radiação. Tá? E vamos então trabalhar um pouco mais com isso para ver as implicações aí no nosso dia a dia. Então, o que está desenhado aqui? Como se fosse uma superfície que está emitindo radiação. Agora, essa radiação emite para vários ângulos. Para um dado comprimento de onda, ele emite para vários ângulos. Isso é direcional, a radiação é direcional. Eu tentei mostrar aqui, vamos desenhar isso aqui num eixo, como se fosse um eixo circular, onde eu tenho epsilon, epsilon, epsilon. Vamos colocar aqui epsilon igual a 1, aqui também epsilon igual a 1, lá também epsilon igual a 1. Então, um corpo negro emite 100% da radiação, ou seja, sigma T na quarta, ou seja, epsilon igual a 1, para todo o comprimento de onda, para todo o ângulo. Então, vamos desenhar nesse lado esquerdo aqui. Ó. Mesmo para ângulo 0, ele emite o normal, aqui, a emissividade é 1. E ele tem a mesma emissividade. Então, temos aqui emissividade 1 também. Isso aqui é corpo negro. Ou seja, para qualquer ângulo aqui, podemos medir o ângulo, por exemplo, θ, a partir daqui, ele tem sempre o mesmo emissividade igual a 1.
Na vida real não é assim. Vamos desenhar aqui na vida real. A vida real, o que acontece é que eu posso... Cada superfície é diferente uma da outra, né? Dependendo do material aqui. Então, normalmente eu tenho para ângulos mais próximos de zero, mais normais, ele consegue emitir bastante. Quando eu vou fazendo ângulos maiores, mais tangentes, ele não consegue emitir tanto. Isso o problema lá dos físicos, né? Problema da matéria mesmo. Então, já é um corpo real, então ele não emite epsilon igual a 1, emite menos e mais, ele vai diminuindo, às vezes vai até zero, emite zero aqui, ou seja, em função do ângulo, eu tenho emissividades que vão variando aqui, em função do meu ângulo θ. Isso é o corpo real, isso aqui é o corpo real. É assim normalmente, claro, varia, a forma disso aqui varia dependendo da superfície, mas é o corpo real. Isso é ruim de trabalhar porque eu teria que estar definindo, sabendo essa curva para cada ângulo, né? Então, visando facilitar isso, é muito comum dentro da engenharia a gente fazer médias. Não estou interessado por ângulo, eu faço uma média. Então aqui eu poderia, vamos fazer no olho aqui, fazer uma média aqui, ó. Como se fosse, por exemplo, alguma coisa assim, ó. Mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Vamos fazer de conta que isso aqui é o valor médio constante. Então, eu conseguiria ter aqui um epsilon, tá ruim esse aqui, um epsilon médio, vamos fazer assim, para todo o ângulo θ. E deu essa curva aqui, ó. Então eu pego o valor médio da superfície real. Quando eu pego esse valor médio, eu digo que a minha superfície é uma superfície difusora, porque ele difunde igual para todo lado. Isso até é mais ou menos comum para a intuição da gente. Quando tem uma superfície especular, ela é muito direcional, né? O ângulo que incide do ângulo que ela reflete. Quando tem a superfície difusora, daí vem a palavra, né? Se eu tenho uma energia que chega, ela se difunde igualmente para todo o ângulo, né? Então, por isso é o nome superfície difusora. Então, nessa superfície difusora, eu já... Lembre lá que o que a gente tinha escrito lá que era o alfa para todo comprimento de onda para cada ângulo era igual ao epsilon para cada comprimento de onda para cada ângulo. Agora é o seguinte, eu já peguei um valor médio aqui do ângulo, então eu já posso dizer que o alfa para cada comprimento de onda é igual a epsilon para cada comprimento de onda, porque eu já estou pegando o θ para qualquer θ. Então, para uma superfície difusora, eu já consigo usar essa correlação. Mas isso é o nosso item A, né? Então, só em questão do ângulo. E vamos ao nosso item B aqui. Agora o que nós vamos fazer é trabalhar aqui, ao invés do ângulo, vamos trabalhar com o comprimento de onda. Comprimento de onda. Então, para o comprimento de onda, nós vamos escrever novamente o nosso epsilon em função do comprimento de onda lambda. Aqui o nosso epsilon, comprimento de onda. Novamente, que temos? Corpo negro, epsilon igual a 1, constante. Agora vamos ver uma superfície real. O que acontece numa superfície real? Esse epsilon não é 1 para todo comprimento de onda. Ele vai, sei lá, fazer alguma coisa assim. Estou
alguma suposição, o epsilon varia com o comprimento de onda. Então, novamente, ruim estar trabalhando com valores aí invariáveis. O que se faz em engenharia é pegar um valor médio para o comprimento de onda. E está aqui a minha média. Então, aqui eu tenho o meu, vamos botar aqui para corpo negro. Esse aqui é uma superfície real. Esse aqui é o meu real. E esse, quando eu faço uma média, eu digo que a minha superfície é cinza. Minhas canetas, superfície cinza. É uma definição para isso. Então, novamente, quando nós pegamos a nossa equação geral lá de Kirchhoff, agora, então, eu já posso dizer que alfa, já pego a média, né? Já pego isso aqui, a média do lambda vai ser igual a epsilon de θ. Isso aqui é índicezinho, né? Alfa de θ igual a epsilon de θ. Agora, quando eu posso ter as duas, eu posso ter uma superfície cinzenta e difusora. Então, poderia ser o nosso item C, que é o nosso item A mais B, cinzenta e difusora. Se a superfície é cinzenta e difusora, aí sim eu chego que alfa é igual a epsilon. Mas notem que é um caso muito especial. O caso especial é onde que eu não quero mais saber do ângulo, da variação angular, e eu não quero saber mais que varia com o comprimento de onda. Então eu posso dizer isso aqui. Então, assim como eu estou falando da emissão, eu também estou falando da absorção, né? Por isso que é isso aí. Tá? Então é isso que a gente vê até aqui.